Olá, boa noite. É um privilégio podermos estar falando a respeito da Bíblia, né? A palavra de Deus. Nós vamos estar aqui mais uma vez estudando um trecho da Bíblia, fazendo um comentário sobre um trecho importante da Bíblia, como nós temos feito. E ultimamente nós temos estudado o livro de João, né? O Evangelho de João. É o capítulo 5, agora nós estamos, que é a passagem que fala sobre quando Jesus ele vai encontrar-se lá no tanque de Betesda, quando ele vai encontrar com o paralítico, né? E aí, nesse capítulo 5, ele se revela agora um rejeitado, né? Do versículo 1 ao versículo 18, eu não vou ler para a gente até ganhar tempo, mas eu não vou ler e começar a falar, eu já vou direto no assunto, né? Então aí a gente ganha tempo, ok? Então, essa passagem que é o versículo 1 ao 18 do capítulo 5 do Evangelho de João, Jesus, ele vai então, uma coisa curiosa que vai acontecer, até polêmica, né, nessa passagem, dos sinais do Senhor Jesus Cristo. A gente percebe aqui que Jesus, ele vai então para Jerusalém. Fala que no versículo 1 fala que ele subiu para Jerusalém. Havia uma festa em Jerusalém. E no versículo 2 vai dizer que próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu, né, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Então, lá existia esse tanque, e ele vai contar uma história sobre esse tanque. Jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Então, porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então, e estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, isso está no versículo 5. E a gente, antes de dar sequência, então Jesus foi ali, próximo do templo, onde havia esse chamado tanque de Betesda, e ali as pessoas estavam ali aglomeradas, um volume grande de pessoas, esperando a água se agitar, né? Um determinado momento o anjo vinha, o versículo 4 fala isso, que o anjo vinha, descia do céu, e agitava a água do tanque. Primeiro que entrasse lá, ele seria curado. Olha só, esse versículo do capítulo 5, depois você lê até o capítulo 5 do Evangelho de João, até o versículo 18, né, para a gente comentar, para pensar nessa questão do tanque de Betesda, né, a cura de um coxo no tanque de Betesda, né, o Jesus vindo para o rejeitado, né. Nessa passagem, o que a gente imagina, a gente pensa? Olha, há uma controvérsia aí, né, porque há uns manuscritos mais antigos que não tem esse versículo 5 não, né, ou versículo 4, melhor dizendo, porque parece que foi acrescentado para complementar, talvez uma nota de rodapé, por que aquele monte de gente estava ali. Então era um monte de gente rejeitada que estava ali, próximo ao tanque de Betesda. A palavra Betesda significa, em hebraico, significa casa de misericórdia. Ou seja, vem aí a ideia de misericórdia, de compaixão. Então, o que a gente pode aplicar aí para nossas vidas nos dias de hoje? Está ali um monte de pessoas miseráveis, um monte de pessoas coxos, cegos. Então, o que eu imagino, embora não fale claramente, eu imagino que havia ali, infelizmente, uma superstição, né? Como há hoje muita superstição. Então aquelas pessoas estavam esperando a suposta agitação da água, algum fenômeno natural que acontecia, né, que a gente não vai entrar no mérito, e que trazia aquela superstição. O povo imaginava, a água é agitada, é um anjo, então as pessoas ficavam esperando. Esse caso desse homem aqui, que não andava, esse coxo, ele estava deitado, aguardando, ele estava enfermo, né? Um homem que não andava, tinha 38 anos, ele era paralítico. É isso que vai dizer o texto. Então, este homem que há 38 anos não andava, Jesus vai ter um diálogo com esse homem. Então, a partir do versículo 6, Jesus vendo ele deitado, sabendo que ele estava ali há muito tempo, disse
queres ficar são ou queres ficar curado? O enfermo respondeu, versículo 7, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse, levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou sua cama e partiu. E aquele dia era um dia de sábado. Então aqui, é muito rico esse texto. A gente pode pensar de várias formas. Olha, Jesus perguntou assim, queres ficar curado? Então quando a gente vê essa história, a gente pode fazer uma aplicação na nossa vida de várias formas. E esse caso, ele tinha 38 anos que aquele homem era paralítico. Ele tinha sofrido algum acidente na vida que ele não andava. E ele estava na cama esperando a oportunidade. Então Jesus perguntou para ele assim, você quer ficar curado? Uma pergunta que parece óbvia, né? Ela parece óbvia, mas ela tem um significado quando a gente pensa que é muito profundo. Porque essa pergunta Jesus pode estar fazendo para mim e para você hoje. Você quer ficar curado? O que te aflige? Essa que é a reflexão. O que te faz esperar? O que você está esperando? E em que baseia a sua esperança? A sua esperança é alguma coisa que vã, você está correndo atrás de alguma coisa que no fundo você não tem certeza que vai conseguir, né? As suas tristezas, suas angústias, seus medos, quais são? Então Jesus pergunta, você quer ficar curado? Né? Quer dizer, você reconhece que você tem as suas fraquezas, que você tem as suas limitações, seus medos. Então assim, a gente tem várias outras passagens na Bíblia que mostram pessoas que encontraram Jesus, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Tinha 12 anos que ela tinha aquela hemorragia. Tinha uma mulher que andava encurvada. Tinha 18 anos que ela andava encurvada. Então, cada pessoa carrega as suas marcas, as suas tristezas, as suas angústias, os seus medos, né? Então, a pergunta de Jesus, o Evangelho, ele é muito atual, porque a pergunta que se faz é o seguinte, você quer ficar curado? Você quer sair desse dilema? Né? E outra coisa, você espera que o outro resolva o seu problema? Né? Porque ele fala assim, olha, naquele momento ele fala o seguinte, a gente vê, ao contrário de outras passagens, como a mulher samaritana falava do Messias, e ele nem reconheceu que era Jesus que estava ali. Quem estava ali que poderia resolver os problemas dele. Ele nem imaginava, né? E Jesus estava ali, Jesus pergunta para ele, você quer ficar curado? Né? E a resposta, ele respondeu no versículo 7, não tem homem algum que quando a água é agitada, me meta no tanque. Então a pergunta que eu te faço é o seguinte, você está esperando outro resolver seus problemas? A sua dor, a sua angústia, os seus medos? Né? Você está esperando que o outro faça isso? Em que se baseia a sua esperança? Então, às vezes, meu amigo, meu querido, está na hora da gente dar um salto, sabe? Reagir às situações que a gente está vivendo. É isso que eu pude perceber e outros que pregam sobre essa passagem falam. Então, o que? Jesus fala assim, então levanta-te, toma a tua cama e anda. Levanta-te, segue em frente. É isso que Jesus falou com ele. Levanta, reaja nessa situação, né? Toma uma posição. Então ali havia muitos enfermos ali, esperando o milagre. Quando Jesus chega ali em Betesda, na casa de misericórdia. Jesus não discute a questão do anjo. Eu, particularmente, acho que era uma superstição. Eles esperavam em vão. Né? Hoje se ouve muito falar de milagres. Será que acontecem muitos milagres? Mas o maior milagre, o milagre mais importante que Deus quer fazer na sua vida é trazer paz de espírito para você. Fazer com que você reerga, saia dessa cama, saia dessa maca. Saia dessa espera, dessa rotina constante de ficar só esperando no outro, culpando o outro, esperando no marido, esperando no filho, esperando na mãe, pondo culpa em outras situações diversas. E que você salte, levanta. Então ele teve que tomar uma posição ali. Então, essa passagem, Jesus fala com ele para ele tomar uma posição
né? Para ele se mover, né? Não ficar esperando, né? Que ele, de alguma forma, que ele exerça a fé, né? Então aquele homem, primeira coisa, fala o seguinte, olha, logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Veja bem, o dia que Jesus estava agindo na vida daquele homem, como outros momentos, foi um dia impróprio. Então, na visão das pessoas. Veja a sequência. Ó. Então, os judeus disseram que aquele que tinha sido curado, versículo 10. Eles falando para ele assim, olha, é sábado, não te é lícito levar à cama. Isso aí, a gente não vai alongar muito, mas isso nos faz lembrar que quando lá no Êxodo capítulo, provavelmente em Êxodo capítulo Êxodo 20, versículo 8 ao versículo 11. Lá está dizendo que o povo, lá em Êxodo, o povo de Israel, deveria depois, assim como Deus descansou no sétimo dia, ou seja, Deus parou com a criação, né? Assim como Deus parou com a criação, o povo deveria descansar no sétimo dia. Isso era a ordem para o povo de Israel. Então as pessoas levavam aquilo no legalismo, ao pé da letra. Então, Jesus teve muitos problemas com os fariseus por causa desse dia. Porque aqui Jesus curou aquele homem num dia de sábado. Né? Então, sábado era o dia de descanso. Então, por ser o dia de descanso, eles levavam no legalismo. Por quê? Não se podia fazer nenhum bem. Ele até pergunta, quem é o homem? Jesus pergunta em outro momento. Ele teve muitos problemas com os fariseus, os líderes religiosos, porque eles estavam pegando a letra. Então, ele falou, qual homem que o boi dele não cair num buraco? Imagina hoje seu carro fura o pneu, se fosse o caso, você não ia, num dia de descanso, num dia de folga sua, você não ia parar para trocar o pneu. Você não pode fazer o bem, né? Jesus falou que ele era o Senhor do sábado, entende? Então, e outra coisa que Jesus falou, que em outras passagens, que o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. Então, isso é um legalismo que os fariseus tinham, os líderes religiosos. Eles não olharam para o bem que Jesus fez para aquele homem que estava 38 anos ali, escravo, né, paralítico. Eles não olharam para isso. Eles olharam para o sábado, guarda radical do sábado. Então, é o tal da outra passagem que diz que a letra mata, mas é o Espírito de Deus que vivifica. Então Deus não quer o homem oprimido, Deus ama o homem, Deus ama o abatido, Deus ama o conteúdo de coração. E Jesus veio para mostrar, entre outras coisas, que o sábado, e Jesus era o Senhor do sábado. Ele que criou o sábado para o homem descansar. E ele falou assim, meu pai trabalha, ele vai falar lá na frente, até agora e eu também. Então, quando você faz o bem, né, não tem problema, né? Então, sabe, o patrão, às vezes, pode acontecer dele explorar o trabalhador sem dar folga, sem dar férias, sem dar descanso. As pessoas precisam do descanso. Mas, veja bem, às vezes, quantas vezes você, num dia de momento de folga, de descanso, surgiu uma necessidade, uma emergência, e você fez uma coisa que teve um trabalho, fez um trabalho, mas era por uma boa causa, não é verdade? É isso que Jesus estava dizendo. Então a gente vê no versículo 11 desse mesmo capítulo 5 do Evangelho de João, Jesus falando assim, olha, ele respondeu-lhes, o homem respondeu, né? Aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? Aí o versículo 13, e o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado. Em razão de naquele lugar haver grande multidão. Então Jesus curou e Jesus saiu. Né? E ele obedeceu a Jesus. Toma a tua cama. Então, para você ter um encontro com Jesus, você vai criar, às vezes na sua família, às vezes na sua religião, você vai criar um impasse. Porque você vai fazer alguma coisa que Jesus mandou fazer que vai incomodar aquelas pessoas. E o que incomodou aquelas pessoas naquele caso foi que aquele homem, ele estava caminhando, levando a sua cama, indo para casa. Jesus mandou, toma a tua cama e vai para tua casa. Quer dizer, as pessoas não atentaram para o que aconteceu na vida daquele homem, aquela mudança, aquela saúde revigorada. Não, eles atentaram para um detalhe menor. O mesmo Jesus que falou no outro passagem, você lembra? Quando ele falou assim, como é que você pode
ter um argueiro no seu olho, quer dizer, um tronco grande, né? Um tronco. E você está com um argueiro no seu olho e está vendo lá um cisco no olho do outro. Aí ele foi hipócrita, tira primeiro o argueiro do seu olho, para depois você tirar o cisco do olho do seu próximo. Então, às vezes, nós não olhamos para a nossa própria necessidade de paralítico deitado numa cama, orgulhoso, né? Aquele homem, quando ouviu a voz de Jesus, que falou, vai, levanta, anda e toma sua cama. Ele não conhecia Jesus, mas ele creu naquele momento ali, ele resolveu tomar uma atitude. Ele falou, opa, a oportunidade chegou, deixa eu abraçar. Então, às vezes a oportunidade chega e por orgulho, né, por estar preso a tradições e tantas outras coisas que a família nos legaram, e a gente falta a coragem de firmar os pés e abraçar a oportunidade. Então Jesus veio quebrar toda a tradição humana, que você nem sabe de onde vem. Às vezes você guarda, mas você nem sabe de onde vem. Então Jesus veio fazer isso, quebrar as tradições dos homens. É isso que ele fez. O mundo dos judeus, dos romanos, o mundo de hoje está cheio de tradições que só te escravizam. Essa que é a questão. Então, no versículo 13, no versículo 14, depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Né? E ele diz ainda, e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era quem o tinha curado. Agora veja bem, Jesus falou assim, olha, quando você lê no capítulo 9 do Evangelho de João, você vê uma outra passagem que Jesus curou um homem que era cego. Né? Jesus curou um homem que era cego. E os discípulos perguntaram a Jesus assim, Senhor, quem foi que pecou para que esse homem nascesse cego? Foi ele ou foi os pais dele? Jesus falou assim, no capítulo 9 do Evangelho de João, os 3 primeiros versículos, tá escrito, você pode ler na sua Bíblia. Jesus respondeu assim, olha, não foi nem os pais deles e nem ele que pecou para que ele nascesse cego. Jesus falou assim, olha, foi para que a glória de Deus se manifestasse, porque ele nasceu cego, ou seja, era uma oportunidade, naquela fraqueza dele, para que a glória de Deus fosse anunciada. Mas nesse caso aqui, foi diferente. Quando Jesus fala assim, olha, no versículo 15, ou melhor, no versículo 14, nesse capítulo 5, Jesus fala com ele assim, olha, Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já está são, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Aqui me chama a atenção que esse homem, nesse caso, era um caso diferente. Jesus falou, não peques mais para que não te suceda coisas pior. Ou seja, aquele homem, ele tinha de alguma forma cometido algum pecado e como consequência da maldade dele veio o pior. Ele se tornou paralítico. Esse homem. Então, a reflexão que nós devemos tomar é o seguinte, a Bíblia fala assim, olha, considerai, pois, a bondade e a severidade do homem. Aquilo que o homem semear, ele há de colher, né? Então, a gente deve pensar aqui também o seguinte, que a gente deve tomar cuidado na forma de agir. Deus dá oportunidade, Deus ama o homem, e Deus quer salvar o homem. Deus ama o homem, Deus quer salvar o homem, Deus quer salvar, Jesus quer salvar o pecador. Mas o homem deve considerar que coisas pior, o que é pior do que ver 38 anos paralítico? Mais 38 anos? Com certeza não, né? Com certeza não é alguma coisa pior. O que a Bíblia diz? Jesus falou assim, em outra passagem, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Né? O que o homem tem dado em troca da sua alma? Jesus está falando de coisas pior do que ficar 38 anos paralítico. Ele está falando não peques mais, ele está falando tema a Deus, porque as coisas mais importantes é o temor de Deus, é viver no temor de Deus, né? Isso que é a sabedoria, reconhecer que é um pecador, receber Jesus como Salvador e viver para agradar
a Deus. Porque o homem que vive para si mesmo, terá algum momento, ele será cortado, a Bíblia fala, repentinamente, e ele vai ter grande frustração, né? Quantas pessoas vivem hoje no corpo, às vezes no corpo, na mente, na miséria, porque eles nunca deram ouvido à palavra da verdade, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação, né? O Evangelho que nos reconcilia com Deus e nos traz a paz, né? E por causa disso, eles estão capengando, estão doentes, estão paralíticos, estão de cadeira de rodas, estão doentes, estão com vícios na mente, que eles não conseguem se libertar, né? E trazem muitos males a si mesmo, a sua família, não é verdade? Então Jesus falou em João 15, versículo 5, ele falou assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Ok? Então o grande aprendizado de hoje é o seguinte, que Jesus, que foi tão perseguido, né, por uma coisa mínima, por causa de um sábado, Jesus disse que ele continuava trabalhando como o pai dele, até o versículo 18, eu e meu pai continuamos trabalhando, nós trabalhamos, né? Continua trabalhando. Jesus é o Salvador e o objetivo dele em todos os milagres, como nesse, né? Nós já mostramos outros, que era mostrar ao homem que a salvação é a alma, né? E nós devemos viver, uma vez que cremos em Jesus como Salvador, em novidade de vida, que é uma vida que agrade a Deus. É por isso que ele falou, não peques mais, ou seja, não viva no pecado, não tenha o pecado na mente, viva para agradar a Deus, tema o Senhor, leia a sua palavra para ela te fortalecer, ore sempre em nome do Senhor Jesus, todos os dias, leia, alimenta das coisas espirituais do alto e procure viver dessa forma, lendo a palavra, lendo as escrituras, Deus vai te fortalecer a sua fé e você vai viver em novidade de vida, que é uma vida que agrade a Deus, ok? Que Deus abençoe, que Deus coloque no seu coração o desejo de servi-lo, de abandonar as coisas que desagradam a Deus, né? Que o seu objetivo seja de viver para a glória de Deus, porque nós fomos feitos para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, muito obrigado e tenha uma boa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém.